De volta com o Consciência Livre, onde hoje entrevistamos o Marcelo da Luz, falando sobre o livro Onde Termina a Religião. No bloco anterior, Marcelo, estávamos falando das questões que a gente encontra no discurso religioso, na análise do discurso religioso, né? E um dos problemas que você comentava era a questão da falácia, né? No intervalo, durante o intervalo, você falava sobre a falácia que também está presente no discurso religioso. Como é? Exato. Uma falácia é um erro de argumentação. É um argumento quebrado, que possui um erro que vai induzir o ouvinte ao engano. Mas esse argumento, ao mesmo tempo, tem um poder de persuasão psicológica muito forte. Passa, portanto, despercebido o erro contido no argumento. Então, dentro do discurso religioso, você encontra um número muito grande de falácias. Algumas delas acontecem de modo mais repetitivo. Eu vou mencionar apenas algumas, explicando-as brevemente. Existe no discurso religioso a ocorrência assim, bastante frequente do apelo à tradição. O que é um apelo à tradição? É quando eu quero sustentar a verdade de uma coisa me baseando no fato de que ela foi repetida no passado. Ela foi ensinada no passado. Ela foi considerada verdadeira no passado. Então, com base nisso, eu quero que ela se torne verdadeira também no presente. Né? Mas veja bem, a verdade de uma ideia, a realidade do conteúdo de uma ideia, ela não depende da idade dessa ideia. Uma ideia nova, ela pode trazer um fato revelador. Ela pode trazer uma clareza de percepção às pessoas. Uma ideia antiga pode ser errada. Então não é a idade de uma ideia que garante a sua verdade. Mas a religião se baseia muito no apelo à tradição. Que é o processo tradicional. Sim, os primeiros disseram assim, pensaram assim, interpretaram assim, e se basearam no discurso de outros que vieram ainda anteriormente, e até hoje eu repito isso. Então é um discurso muito repetitivo, você vive para repetir, né? E não para realmente construir a verdade. Então, esse processo da falácia, do apelo à tradição. Existe também o apelo, um apelo que também é muito usado, é o apelo ao medo, né? Quando eu intimido as pessoas, sugerindo o que poderia acontecer com elas, caso elas não concordem com as minhas propostas ou não de aceitem, salvação, né? não aceitem, ou não se coloquem, né, como membros da minha seita. Então existe uma consequência, existe um castigo, existe um inferno esperando. Isso apelo ao medo. Agora, uma falácia que é muito presente na tradição, que é a mais familiar para o povo brasileiro, que é a tradição cristã, é a falácia do falso dilema. O que é um falso dilema? É quando eu lido com uma questão muito complexa e eu quero que o ouvinte concorde comigo. Então, como solução para aquele problema, eu apresento poucas alternativas, mas já direcionando o ouvinte a escolher a alternativa que eu elegi como verdadeira. Então, dentro do cristianismo, né, a falácia do falso dilema aparece de várias maneiras, mas o falso dilema mais célebre talvez seja essa díade, paraíso e inferno. Uma vida humana que é um átimo no tempo, muito breve no tempo, ela é a base para toda uma eternidade. Quer dizer, eu vivo, qualquer que seja a minha vida, 15 anos, 30 anos, 40 anos, 70 que seja, 90 que seja, 130 que é o máximo possível que seja. No tempo, na história humana, isso é praticamente nada. E em base ao que eu vivo nessa existência tão fugaz, tão transitória, eu quero garantir a eternidade. Então, ou eu aceito viver segundo os desígnios, daquela seita, daquela religião, ou dos ensinamentos do Evangelho, e eu vou conquistar o céu, que é uma alternativa, e a alternativa que eu, como padre ou orador religioso, quero convencer o ouvinte,
Ou se ele não aceita o que eu digo, existe o inferno, que é um mar de tristeza e de frustração e uma condenação eterna, né? Então, ou extremos, né? Uma coisa ou outra, né? Mas a vida humana e a consciência humana é algo muito mais complexo, é algo que vai muito além dessas duas possibilidades. Na verdade, isso é uma caricatura, né? Um maniqueísmo, né? Uma visão que, na realidade, a gente não observa no mundo em que a gente vive, né? Mas eu não poderia deixar de falar de falácia sem citar uma falácia que, a meu ver, é aquela sobre a qual, se as pessoas tivessem um pouco de entendimento sobre ela, talvez muitas dos enganos e das seduções que a religião acaba provocando nas consciências não ocorreria, que é a falácia da esperança. O que é a falácia da esperança? É aquela concepção de que uma ideia, por ser boa, né, por ser agradável, por ser desejável, ela automaticamente seria verdadeira. Então, por exemplo, a ideia de que eu, ao morrer, vou encontrar um pai de braços abertos, né, ou uma mãe no céu me esperando com seu manto para me envolver, ou a ideia de que eu serei recompensado com o paraíso, e viver a imaginação que nós temos do paraíso, né, um lugar tranquilo, de paz, totalmente diferente desse conflito que nós vivemos muitas vezes na nossa existência. Não deixam de ser ideias assim, muito atraentes, né, ideias muito boas, mas não é pelo fato de elas serem desejáveis, né, se elas fossem verdadeiras seria o máximo, né, não é pelo fato de elas serem desejáveis que elas se tornam verdadeiras. Então, por exemplo, um caso muito, muito concreto. Alguém perdeu um parente numa enchente, numa tragédia. Passaram-se 2 semanas, o corpo não foi encontrado. Mas a pessoa que ficou, ela se nega a encarar esse fato. E a ideia de que esse ente querido pode estar vivo, passa a alimentar os dias daquela pessoa. Passa a ser o motivo, a razão do viver daquela pessoa. Eu acredito que o meu amado está vivo. E é assim que eu consigo viver, né? Mas o fato dela desejar que essa pessoa esteja viva não traz a vida verdadeiramente, né? Se nós formos olhar o fenômeno religioso, a religião é uma grande falácia da esperança. Porque ela lida com uma série de ideais, ela projeta um futuro para o ser humano moldado nas categorias de eternidade, nas categorias de paz absoluta. Muitas vezes ajudando a aguentar uma vida absolutamente atribulada, difícil, cheia de problemas, né? Ela confere consolo, né? Eu sofro nessa terra, mas eu sei que quando eu morrer eu vou encontrar recompensa. Isso move a pessoa, né? Mas veja, por mais que uma ideia seja consolatória, por mais que a pessoa encontre, entre aspas, paz de espírito ou ouviu alguma coisa assim, isso não faz dessa ideia consolatória algo verdadeiro, algo real, do outro lado, né? Então, esse é o grande enigma da religião, né? Ela consegue oferecer um consolo, mas que é auto-engano, né? E muitas vezes faz com que a pessoa se distraia da tarefa de discernir as situações em sua vida, da tarefa de enfrentar a si mesmo, né, de descobrir a realidade da sua própria consciência, né, e de construir autonomia, né, querendo atracar, né, o barco da vida a esperanças ou a ideias consolatórias que podem ser até muito atraentes, mas elas não garantem a verdade. Uhum. Agora, você colocando nessas características do discurso religioso, né, o autoritarismo, a utilização de persuasão, a utilização de falácias, né, as técnicas todas, a gente chega à conclusão, né, isso você coloca no seu livro, a questão de um mega paradoxo aí da religião, né? Fala um pouquinho sobre isso, Marcelo. No meu livro, ao final de cada capítulo, eu criei o que nós chamamos de mega problema, né? Que é evitando essa questão dessa persuasão autoritária que sempre é feita na religião e que eu fiz durante muitos anos, devolver para o leitor uma questão que ele possa
tentar resolver, que ele possa refletir, que ele possa entrar em diálogo com o autor. E no tocante ao discurso religioso, o mega problema é esse. As religiões, elas vivem de grandes propostas, né? Propostas de ideais para a humanidade, o ideal do amor, né? O ideal da paz, o ideal da fraternidade. Mas como é que você pode comunicar esse tipo de ideal, que supostamente é positivo para todos, e as pessoas geralmente aceitam esse discurso porque encontram a realização ali, encontram a ruptura com o mundo de ódio, de inimizade, de conflito com que nós vivemos, né, nessas promessas. Como é que a religião pode, ao lidar com esses ideais, impô-los autoritariamente? Porque eles não são propostos, eles são impostos, né? A consciência, ela vive no falso dilema. Ou ela aceita isso e ela vai receber a recompensa eterna, ou ela não aceita e receberá punição eterna. É uma chantagem, né? É uma imposição. Isso é a primeira coisa. A outra coisa é que esse discurso no qual esses ideais são apresentados são discursos repletos de erros de argumentação, né? Repletos de falácias, algumas delas nós mencionamos aqui. Então, como é que uma proposta que supostamente é a melhor, ela deve ser veiculada em termos autoritários e em termos falaciosos, enganosos, né? Se algo é muito bom, ela tem que ser dito às claras e oferecer ao ouvinte, né, aquele que recebe a mensagem, a possibilidade de discutir isso, de clarear isso, ou de enxergar além disso. Então, no próximo bloco, eu vou explorar com o Marcelo a questão da felicidade. Existe a possibilidade de felicidade sem religião? E também a questão do parapsiquismo, como as grandes religiões tratam a questão do parapsiquismo, ele que é um moderno pesquisador da consciência, um autopesquisador da consciência, agora após ter deixado de atuar na religião. É só um instante, logo após o intervalo estaremos de volta.